Eles cruzam mais uma volta e vão para a última volta. Eles vão para a última volta. Rubens Barrichello na frente, Michael Schumacher em segundo. Para deixar o domingo do Dia das Mães mais colorido, mais bonito. Para dona Ideli, a mãe do Barrichello. Dona Ideli feliz da vida vendo o filho ganhar a segunda. Vem Barrichello, encosta o Schumacher. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje sim, é inacreditável. Olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Fala meus amigos, tudo jóia? Estamos em maio de 2002 no Grande Prêmio da Áustria. Sentado no carro mais desejado e poderoso da Fórmula 1, o piloto brasileiro precisou tirar o pé na última curva para entregar uma vitória ao companheiro de equipe. Tudo isso diante das câmeras ao vivo enquanto o mundo inteiro assistia. O fã médio brasileiro foi completamente mimado durante décadas. Nos anos 70, Emerson Fittipaldi abriu as portas da Fórmula 1 para o Brasil. Nos anos 80 e 90, Nelson Piquet e Ayrton Senna transformaram as manhãs de domingo em um verdadeiro culto à agressividade. Eles eram orgulhosos, incisivos e pareciam preferir bater o carro a aceitar um não como resposta. Crescemos acreditando que um piloto brasileiro podia até perder uma corrida, mas jamais deixaria de lutar por ela, mesmo que isso significasse rachar uma equipe, como foi o caso de Nelson Piquet contra Mansell em 87, ou enfrentar o próprio presidente da FIA como Ayrton Senna fez contra Jean-Marie Balestre no ano de 1989, uma linhagem que para o brasileiro representava muito mais do que vitórias, representava coragem, personalidade e uma recusa quase que teimosa em aceitar o papel de coadjuvante. Ninguém discute aqui o talento técnico do Rubinho, ninguém chega à Ferrari sendo um piloto comum, mas a maneira como você perde é tão importante quanto a maneira como você vence. E o que o torcedor quer enxergar é alguém disposto a lutar até o fim, com raça, com gana. E naquele domingo, milhões de brasileiros não viram apenas um piloto perder uma corrida, viram um brasileiro ser humilhado publicamente dentro da equipe mais poderosa do planeta. Afinal, nós fomos injustos com Rubens Barrichello? Eu sou o João, este é mais um vídeo aqui no canal Legião e nós vamos falar disso agora. Para entender o que aconteceu na Áustria, primeiro precisamos entender o tamanho do fardo colocado nas costas de Rubens Barrichello. O automobilismo brasileiro sempre viveu uma espécie de linha sucessória. Só que em maio de 94, como eu já disse, e com a morte de Ayrton, o torcedor brasileiro ficou órfão. Então os olhos de todo mundo se voltou para o jovem garoto de apenas 21 anos que corria ainda pela Jordan. E essa foi, talvez, a primeira grande injustiça com o Rubens. Ele recebeu a missão quase impossível de suceder uma dinastia. Era como um príncipe assumindo o trono logo após a morte trágica de um rei. O fã médio não queria apenas um piloto rápido, queria um novo Senna, alguém que peitasse os gigantes da Fórmula 1 e representasse o Brasil da mesma forma que seus antecessores fizeram por anos a fio. Amigos, para qualquer um que entende o mínimo de automobilismo, é chover no molhado dizer que Rubens sempre foi um piloto de primeira linha, né? Ninguém chega à Fórmula 1, muito menos a Ferrari, sendo qualquer piloto, né? Na Jordan e depois na Stewart, ele frequentemente tirava mais daqueles carros do que pareciam capazes de entregar. Foi assim com o segundo lugar no Canadá em 95 e novamente em Mônaco, debaixo de chuva em 97. Resultados que chamaram a atenção da Ferrari. No ano 2000, Rubens realizou o sonho de qualquer piloto ao vestir o macacão da equipe mais lendária da Fórmula 1. O que ele ainda não sabia era que, ao entrar numa Ferrari, ele também estava entrando na estrutura mais centralizadora e dominante que a categoria já tinha visto. Do outro lado da garagem, o seu companheiro de equipe atendia pelo nome de Michael Schumacher. Rubens acreditava que teria as mesmas condições para disputar o campeonato. Afinal, todo piloto imagina isso, né? Mas a verdade é que aquela equipe tinha um dono claro. O time era totalmente blindado e centralizado ao redor do alemão Schumacher, um dos maiores de todos os tempos e que tinha a escuderia inteira na palma da mão. Rubinho simplesmente não tinha espaço para competir internamente de igual para igual, isso é evidente. E essa preferência descarada pelo alemão se refletiu nas pistas da forma mais dolorosa possível. A situação ficou embaraçosa no dia 12 de maio de 2002, no Grande Prêmio da Áustria. Aquele
final de semana, Rubens Barrichello foi impecável, fez a pole, dominou a corrida de ponta a ponta e caminhava a passos largos para a vitória mais incontestável e merecida de sua carreira. Só que, nos bastidores e no rádio, a Ferrari começou a pressionar o brasileiro para entregar a posição para Schumacher, alegando questões de campeonato. Mesmo àquela altura, sendo apenas sexta corrida do ano e com o alemão já liderando o campeonato mundial de lavada para o resto. E aí então, a poucos metros da linha de chegada, na reta dos boxes, a Ferrari de número 20 de Rubens Barrichello reduziu drasticamente a velocidade e deixou Schumacher passar para vencer. A reação imediata do público foi de choque absoluto. Kleber Machado soltou aquela narração emblemática do hoje não, hoje sim. E isso tudo foi seguido por uma vaia ensurdecedora que ecoou por todo o circuito austríaco. Schumacher, visivelmente constrangido com o papelão, tentou colocar o Rubinho no topo do pódio e lhe entregar o troféu de primeiro lugar. Mas o estrago, meu amigo, já tinha sido feito. Aquela página na carreira do Rubinho foi, de longe, uma das maiores derrotas que um esportista poderia ter sofrido. Talvez nada poderia rotulá-lo mais como um segundo piloto apático do que aquela lambança armada pela Ferrari naquele dia. A única coisa que certamente veio à cabeça de todo mundo foi, se fosse o Senna ou se fosse o Piquet, isso certamente não teria acontecido. E, na verdade, é um questionamento muito válido e é muito difícil imaginar algum dos nossos campeões aceitando aquilo de cabeça baixa, como foi o caso. Nas semanas seguintes àquele grande prêmio da Áustria, muito se especulou sobre os bastidores, o teor das conversas de rádio, as supostas ameaças de demissão que Rubens teria sofrido. A verdade é que apenas o próprio Barrichello e a Ferrari conhecem o peso real daquelas circunstâncias. A Fórmula 1 teve um paralelo muito parecido em 1981, no GP do Brasil, em Jacarepaguá. O argentino Carlos Reutemann liderava a corrida sob chuva torrencial. Sua equipe, a Williams, apostava no atual campeão Alan Jones. Então surgiu a famosa placa John Hoyt, ordenando que o argentino entregasse a vitória ao australiano. Reutemann fez o que se espera de qualquer piloto que queira ser campeão. Ignorou a ordem, cruzou a linha de chegada em primeiro, tornou-se então uma persona não grata dentro da própria equipe e comprou uma guerra interna que durou o restante da temporada. Ele rachou o time, mas continuou brigando pelo campeonato até a última etapa contra Nelson Piquet. O Lola, como era conhecido, não se recusou a ser um coadjuvante. Aliás, existem momentos em que um companheiro de equipe simplesmente é mais rápido. E faz parte do esporte reconhecer isso. O que, na minha visão, Reutemann fez foi se recusar a aceitar uma humilhação pública que prejudicaria o seu futuro. No fim daquele ano, quem deixaria a Fórmula 1 seria Jones, enquanto Reutemann continuaria para o ano seguinte. Pense bem, estamos falando de pilotos que abrem mão de boa parte da própria vida para chegar à Fórmula 1. Muitas vezes a família inteira faz esse sacrifício junto. Um competidor extremamente talentoso, acostumado a vencer desde a categoria de base e sonha durante anos com um momento de conquistar uma vitória na principal categoria do automobilismo. E quando esse momento finalmente chega, meus amigos, ele é obrigado a abrir mão dela diante de milhões de pessoas ao vivo de forma absolutamente constrangedora. 2 décadas depois da Williams sabotar Reutemann, a Ferrari repetiu o mesmo circo com Barrichello, só que com circunstâncias muito piores. Schumacher, ao contrário de Jones, em 81 já disparava na ponta do campeonato, o que tornava a ordem ainda mais desnecessária. A desobediência só deixaria de fazer sentido em cenários realmente extremos, Uma multa capaz de levar o Barrichello à falência ou algum tipo de pressão muito mais grave, daquelas que talvez jamais venhamos a conhecer. Fora situações desse tipo, não consigo imaginar um desfecho pior para a imagem de um piloto do calibre de Rubens Barrichello do que tirar o pé na reta da vitória. Os torcedores querem assistir a uma disputa de verdade, querem ver personalidade, coragem e sentir que quem está na pista representa aquilo que eles próprios gostariam de fazer naquela situação. E foi justamente por isso que muitos brasileiros torceram o nariz naquele domingo. Abaixar a cabeça e entregar a corrida de forma tão passiva parecia incompatível, e na verdade com a velocidade e o potencial que Rubens mostrava à época. No meio dessa discussão toda, o argumento mais comum é de que o Rubens Barrichello seria sumariamente demitido caso ele não obedecesse às ordens de equipe. Ok, vamos analisar esse cenário de forma realista. Um exercício de especulação com base no mercado da Fórmula 1 em 2002. Digamos que Rubens cruzasse a linha de chegada em primeiro na Áustria, comemorasse a vitória no pódio e nos bastidores, Jean Todt e Ross Brown comunicassem que ele estaria demitido por insubordinação. O que aconteceria depois? Naquela altura, em 2002, a Ferrari dominava a categoria de forma acachapante. O mundo inteiro já criticava o tédio das corridas previsíveis. Se a equipe demitisse um piloto pela ousadia de vencer uma corrida de forma limpa e impecável, sofreria um maior boicote e maior crise das relações públicas da história do esporte. Ainda maior do que a que ela sofreu ao completar a lambança real na Áustria. Seria, na prática, um jeito muito mais eficaz de Barrichello envergonhar não só o Schumacher, mas também a escuderia de Maranello. No fim, a Ferrari sairia com
como a grande vilã da história, enquanto o brasileiro seria alçado instantaneamente ao posto de injustiçado. Isso alimentaria narrativas a seu favor dentro do paddock da Fórmula 1 e, de quebra, preservaria sua imagem perante boa parte do público. Ele seria visto como o piloto que teve coragem de arriscar tudo em vez de carregar a imagem de quem simplesmente aceitou tudo passivamente. Dito isso, quem no grid não ia querer um piloto experiente, absurdamente veloz e vindo direto dos bastidores da equipe que dominava o mundo? Rubens, para mim, estava em um nível acima de Coulter da McLaren, por exemplo, e bem à frente de nomes como Ralf Schumacher da Williams e Jarno Trulli da Renault. Isso sem considerar as equipes menores como Sauber, Bar, Honda e Jaguar. Era, sim, possibilidades reais de vaga para ele. Dessa maneira, ele manteria o respeito dos adversários, a admiração do público e, acima de tudo, a integridade intacta. Certamente não seria alvo de tanta chacota pública durante tanto tempo como ele foi. O clima nos boxes provavelmente viraria uma guerra dali pra frente, assim como foi com o Reutemann. Mas o preço de um divórcio barulhento com a equipe teria sido infinitamente mais barato do que o preço que ele pagou com a imagem arranhada pelo resto da carreira, principalmente junto ao público brasileiro. Como se já não bastasse, o que aconteceu depois em Indianápolis terminou de sepultar qualquer imagem que o Barrichello pudesse trazer de desafiante real ao título. Michael Schumacher liderava e, numa tentativa artificial de devolver a vitória da Áustria, tirou o pé na linha de chegada. Rubens venceu por apenas 11 milésimos, mas aquilo não foi uma vitória, foi um prêmio de consolação tão constrangedor quanto o GP da Áustria. Rapaziada, o público não se identifica com caridade, ele se identifica com o arquétipo do herói, com a jornada de quem luta por mérito, independente de perder ou vencer no final. A partir daquele momento, o que foi fruto de uma verdadeira idiotice da Ferrari, Rubens infelizmente virou chacota na mídia e dos programas de humor da época. E o maior sinal de que o público não julgava pelo resultado, mas sim pela postura, é olhar para os outros pilotos brasileiros. Nomes como Tarso Marques, Cristiano da Mata ou Ricardo Zonta tiveram passagens discretas e resultados modestos na Fórmula 1, mas nenhum deles jamais foi transformado em piada nacional. Por quê? Porque nenhum deles aceitou ser subjugado publicamente na equipe mais poderosa e midiática do planeta. Mas aqui eu preciso fazer uma consideração importante. Barrichello precisou decidir o seu destino em pouquíssimas voltas, sob uma pressão infernal de bastidores. Na época, as transmissões não mostravam rádio ao vivo, como é hoje. Então imagine ali a tensão que foi para ele e todas aquelas voltas ouvindo no rádio e fazendo uma espécie de negociação, né? Eu particularmente considero Barrichello um piloto gigante e acho que ele não merecia críticas tão pesadas. Ele e o Felipe Massa foram os caras para quem eu mais torci na vida quando era mais novo. Acompanhei o resto da carreira do Rubinho em aquela temporada mágica de 2009 na Brown GP, onde para mim ele era mais piloto que Jenson Button e tinha totais condições de ter sido campeão do mundo, se não fossem as circunstâncias especiais daquela equipe naquele ano. Eu gosto muito do Rubinho e este vídeo não é um ataque a ele, é apenas uma constatação realista de como o fã médio brasileiro, aquele que não busca os detalhes e a profundidade das corridas, enxerga Barrichello até hoje. Então, respondendo à pergunta do início, se nós fomos injustos com Barrichello, sim, com certeza fomos, mas ele também pagou o preço por uma decisão ruim tomada em poucos minutos, erro ocasionado pela falta de ética da Ferrari. No final do dia, ele foi e é um grande piloto e me parece ser uma pessoa espetacular, mas que infelizmente teve que lidar com o peso disso tudo, de uma decisão tomada ali em poucos minutos. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, é um vídeo mais opinativo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que Rubens tinha escolha ou não tinha para onde correr naquele momento? Escreva livremente, sempre com muito respeito e educação aqui na seção de comentários, beleza? Eu sou o João, este foi mais um vídeo aqui no canal Legião, até o próximo vídeo, tchau!